Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. É a manhã que Deus preparou para cada um de nós. Nós vamos estar fazendo uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo do 22 ao 25. Amém? Os irmãos procurem aí na Bíblia, vai estar projetado aqui também. Amém? Todos encontraram? Então, leremos em nome de Jesus. Cheguemo-nos como verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O 24. E consideremo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. O 25. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Amém? É um conselho para nós, né? Então, oremos, pedimos a bênção de Deus para nossas vidas e que Deus nos ajude e nos dê força todos os dias para nós estarmos na presença dEle. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, graça te damos, ó Deus, por esta manhã, que nós estamos, Senhor, na Tua casa de oração, para glorificar e louvar o Teu nome, que é santo, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, ó Deus. Que nós possamos aqui estar, Senhor, na Tua presença, um coração, Senhor, íntegro diante do Senhor, orando e glorificando o Teu nome, porque é santo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que toda adoração e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, oferecer ao Senhor o nosso culto racional, ao qual o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. Aceita os nossos louvores, aceita a nossa oração, aceita, Senhor, o nosso coração nessa manhã. Nos perdoa, Senhor, por nossas falhas, como seres humanos que somos, Senhor. Erramos todo dia, mas nós te pedimos perdão, Senhor. Pai amado, também fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. O Teu servo, Senhor Adilson, ele se preparou, ele orou, ele buscou a Tua face para que o Senhor esteja falando com cada um de nós aqui nesta manhã. E nós aceitamos, Senhor, se for correção, nós sabemos que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã estarmos presentes na Tua casa de oração. Glorificamos o Teu nome. Amém. Eu peço aos irmãos, neste momento, o Oásis vai estar adorando ao Senhor com 3 louvores. Os 2 primeiros, eu gostaria que os irmãos estivessem sentados, tá bom? Para os irmãos não ficar cansadinhos. O último, antecedendo a mensagem, os irmãos levantam, tá bom, irmãos? Combinado? Então, amém. E nós estamos felizes porque Deus, Ele é bom o tempo todo, né? O Senhor é fiel, Ele cuida de nós. E esse primeiro louvor que nós vamos estar louvando ao Senhor, ele tem por título Estrela da Manhã. Jesus é a nossa estrela da manhã, amém, irmãos? Ele que nos conduz, Ele que nos ensina, Ele que nos dá a esperança de uma manhã melhor. Então, por isso, nós glorificamos e adoramos o nome dEle, amém? É bem conhecido, os irmãos nos ajudem, amém?
verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. E louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor pelo grande amor dele por nós, né, irmãos? A gente vê assim que se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. E por isso nós louvamos a Deus, por esse grande amor que ele teve por cada um de nós. Quando a gente olha, a nossa condição humana, a gente não merecia nada, né? A gente não merecia nada. Mas ele foi lá, ele pagou por nós na cruz, ele pagou o preço. E por isso você está aqui hoje, por isso eu estou aqui hoje. E nós temos que dar valor esses momentos. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, se não fosse o teu amor, onde eu estaria hoje? Não sei nem se eu existiria, irmãos. Verdade, eu não sei se eu existiria. E ele foi lá e pagou o preço pela minha vida. E tem um versículo bíblico que fala assim, que não foi nós que escolhemos a ele, ele nos escolheu. Isso é lindo, quando a gente medita nisso, não foi vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Então nós temos que dar valor e agradecer ao Senhor por isso. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar louvando o Senhor com o rompendo em fé. É a fé também que nos traz até aqui. Quando a gente crê que o Senhor faz por nós e fez, a gente vem e adora e louva e glorifica o nome dele. Amém?
Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Vês que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver
vencer, rompendo em fé. Glória a Deus, amém, meus irmãos? É assim que é a vida do cristão, é a cada dia vivendo pela fé. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé nesse momento. Nós vamos estar louvando o Senhor, antecedendo a mensagem. O presbítero Adilson vai trazer logo mais. Eu gostaria que o pastor Carlos está lá atrás no som hoje, nos ajudando, tocasse esse louvor novamente. Amém, irmãos? Vamos aquecer o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Só um minuto. Vamos cantar aquele que eu preciso fazer o solo. Tá. E aí depois vocês cantam Rompendo em Fé. Então tá. Tá bom? É o ousado amor, viu, esposo que está aí atrás. É um louvor conhecido também, viu, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos orem para que Deus prepare pessoas para estar ajudando a Deus lá no som, viu, irmãos? Vamos combinar? Nós vamos orar para que o Senhor esteja preparando pessoas lá atrás, lá no som, porque a gente precisa, porque é difícil, como ele está lá atrás, ele vem aqui na frente, então a gente precisa de pessoas que estejam lá atrás, colaborando, ajudando. Tem muita gente capacitada para fazer isso, né? Mas é um compromisso também que a gente assume, tá bom, irmãos? Combinado, meus queridos? Não fique triste, não fique apreensivos. Nós estamos na casa de Deus, a gente vai oferecer o nosso melhor para o Senhor, tá bom? É que os imprevistos acontecem mesmo, mas a gente louva a Deus e dá o nosso melhor. Não é o que sobra. Deus, ele é merecedor daquilo que a gente tem de melhor para oferecer para Ele. Amém? Os irmãos podem sentar um pouquinho. Depois, no último, a gente louva em pé. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja o teu nome, Jesus. Teu amor, Senhor, é infinito, meu Deus. Aleluia, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, Senhor. Aleluia. Traz a luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora, irmãos, você se coloque em pé. Nós vamos estar adorando a Deus novamente com o Rompendo em Fé, que eu vou estar recebendo a mensagem, amém? A igreja nos ajude. Glória a Deus. Louvado seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Louvado seu nome, Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passar a palavra para o mensageiro dessa manhã, o presbítero Adilson. Paz do Senhor, irmãos. Hoje, a mensagem de hoje é de volta ao primeiro amor. Os irmãos fiquem em espírito de oração para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade que é dada de trazer a palavra do Senhor. É um privilégio, é uma alegria muito grande e que Deus possa falar grandemente contigo nesta manhã. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, vamos ler o capítulo 2, os versos de 1 a 7. Pode estar acompanhando também, quem não tem a Bíblia ou não queira, na tela. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim:
Amém, irmãos? Posso ler? Amém? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos envolver, possa nos mergulhar no oceano do Espírito, nós possamos ouvir a voz do Senhor, como aquele louvor que nós cantamos no início. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar na Tua casa, para louvar o Teu nome, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor, e para ouvir a Tua voz, Senhor, pois Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, que corrige as Tuas ovelhas, que ama, Senhor meu Deus, e conforta as Tuas ovelhas, que nos dá, Senhor meu Deus, amparo, que nos dá abrigo, que nos dá proteção, e que nos dá, Senhor meu Deus, instrução pela Tua palavra. Santo eterno Deus, venha, Senhor meu Deus, falar com cada um, Senhor meu Deus, nesta manhã, que Teu Espírito Santo seja derramado nos corações das Suas ovelhas aqui, Senhor meu Deus, e que nossas almas sejam fortalecidas de maneira que nós possamos pregar a Tua palavra, que possamos dar bom testemunho, que possamos, Senhor meu Deus, ser sal e luz nesta terra que está em trevas, precisando, Senhor meu Deus, de vidas corrigidas, vidas que estão ao Teu altar, Senhor meu Deus, para Te louvar e engrandecer, com o coração agradecido, com o coração santo e puro, ó Pai. Ó Pai Santo, venha trazer a cura daqueles que estão enfermos, das ovelhas que estão necessitadas, Senhor meu Deus, de uma libertação, de Sua proteção. Pai Santo, venha falar com cada coração, venha trazer a bênção que cada um necessita, e venha, Senhor meu Deus, nos corrigir, venha falar conosco, venha nos fortalecer, venha nos encher da Tua graça e da Tua unção, Senhor meu Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Fala com cada um de nós, nos abençoe e nos enche da Tua graça e da Tua santa paz, eu Te peço em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nesta passagem das Escrituras, encontramos então o apóstolo João preso ali na ilha de Patmos, isolado, a mando do imperador Domiciano. Isso por volta do ano 90, depois de Cristo. E lá nesta ilha vulcânica do mar Egeu, João tem um encontro com o Senhor Jesus. Diz lá em Apocalipse 1:10, que João é arrebatado no dia do Senhor, arrebatado no dia da volta do Senhor, e nesse arrebatamento, o próprio Senhor aparece a ele e diz: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois desta hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, e as que hão de acontecer. E aí Cristo dita as 7 cartas da igreja, e a primeira carta é direcionada à igreja de Éfeso, mas esta carta também é direcionada a você, é direcionada a mim, igreja do Deus vivo, amém? Nós somos igreja do Deus vivo, então essa carta é direcionada a nós, igreja de Cristo, glórias a Deus, pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela transcende o tempo, a sua mensagem permanece atual, a palavra de Deus nos traz vida e vida eterna. Não existe, meu irmão, nenhum livro tão antigo e tão atual como a Bíblia, a
palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela transcende o tempo, ela é uma faca de 2 gumes que corta de todos os lados. E aí em Éfeso era a capital da Ásia Menor, era a maior e mais importante cidade da região, com aproximadamente 300 mil habitantes na época. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, cheia de imoralidade, de paganismo, era o centro da adoração da deusa Diana, mas ali foi plantada uma igreja abençoada por Deus. Será que é diferente de hoje? Nós também estamos numa cidade cosmopolita, uma cidade enorme, uma cidade cheia de imoralidade, cheia de paganismo, mas foi plantada no 4º centenário uma igreja abençoada por Deus, uma igreja santa, separada pelo Senhor, e o Senhor está falando conosco nesta manhã. A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Paulo, depois por Timóteo e também pelo apóstolo João, ou seja, uma igreja que foi pastoreada por pessoas que beberam da fonte direta de Cristo, que aprenderam direto do Mestre, que aprenderam direto do Senhor Jesus. Olha que privilégio teve a igreja de Éfeso. João, ele foi discípulo, depois ele tornou-se apóstolo de Cristo. Paulo recebeu de Cristo, meus irmãos, as maiores instruções teológicas do Novo Testamento. Timóteo aprendeu do apóstolo dos gentios, Paulo. Então veja que privilégio teve esta igreja de ser pastoreada por essas 3 figuras, né, do Evangelho. Mas voltando, João escreve a carta, mas quem é o autor? João foi quem escreveu, ele escreveu, mas quem que é o autor? O autor é Cristo, porque ele apenas fez como um ditado. Cristo foi falando e ele foi escrevendo, né? O autor é Cristo, e Cristo manda escrever ao anjo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2, versículo 1. Eu peço a diaconisa Neuza, por gentileza, faz favor. Diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas o que significa escrever ao anjo? O que significa escrever ao anjo? Escrever ao anjo significa escrever ao pastor da igreja, ao líder da igreja, ao responsável da igreja. Jesus tem em sua mão direita as 7 estrelas. O que significa isso? Jesus tem nas mãos os anjos, os pastores, os líderes da igreja ali, daquela região. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Os castiçais significam as próprias igrejas. As próprias igrejas. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Ele está aqui no nosso meio. Ele anda no nosso meio, no meio do seu povo. Foi assim no passado e é assim também no presente. Deus, e será também no futuro. Deus está no meio da sua igreja, Ele está andando no meio da sua igreja, e Ele tem nas suas mãos os líderes, os pastores, os presbíteros, os obreiros, está em suas mãos, são apenas representantes de Cristo. Glórias a Deus. Você crê? Então glorifique aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Glórias a Deus. Jesus é aquele que tem o controle da história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Aí o Senhor começa a enumerar as qualidades da igreja de Éfeso. Leia comigo o verso 2 e 3 de Apocalipse 2. Diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Perceba, meus irmãos, as qualidades. Eu conheço as tuas obras, ou seja, eu reconheço o seu esforço. Vejo o seu trabalho, sua perseverança, reconheço a sua paciência, percebo a sua resistência à maldade e ama a justiça.
vejo que resiste às heresias, reconheço que suporta o sofrimento pelo meu nome, se mantém viva sem esmorecer, sem se cansar. Cristo fala então das qualidades da igreja de Éfeso, valoriza a igreja, elogia a igreja, e essa mensagem precisava ser ouvida pelos membros da igreja. E não é diferente de nós. A nossa igreja também tem trabalhado muito para o Senhor, e o Senhor reconhece o esforço da igreja, reconhece o trabalho, reconhece a perseverança, reconhece a paciência, né? E reconhece que nós rejeitamos a heresias, né? Reconhece todo o sofrimento que passamos, e que nos mantém vivo é a nossa fé com Deus. Então Cristo fala as qualidades da igreja de Éfeso, valoriza a igreja, elogia a igreja, e essa mensagem precisava ser ouvida pelos membros da igreja. Então quando o Senhor manda João escrever esta carta ao anjo da igreja de Éfeso, é para que os leitores finais recebessem essa mensagem. E essa mensagem, após João sair de Pátimos, ela chega ao anjo da igreja de Éfeso, e o anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder, né? Ele lê esta carta para conforto e exortação da parte do Senhor para a igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, quando Deus te revela algo para você transmitir, não retenha, passe adiante, porque o homem pode transmitir, mas a mensagem, o recado é de Deus. Então não retenha a mensagem que o Senhor te dá, passe adiante, porque o Senhor tem grande obra na sua vida, mensageiro do Senhor. Você que tem o dom de profecia, não retenha esse dom, passe adiante, passe o recado que o Senhor tem para a igreja, seja instrumento nas mãos de Deus, não retenha a palavra. Veja que mais abaixo no versículo 6, Jesus enfatiza a igreja assim: tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, Cristo odeia as heresias, Cristo odeia o falso ensino, os falsos mestres. Os nicolaítas eram uma seita que procurava difundir ensinos contrários ao evangelho de Cristo. Eram amantes do prazer, caluniadores, corruptos, imorais, amantes da carne, participavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem a festas pagãs, a rituais e práticas e banquetes imorais, idólatras e pagãos. Então os efésios, eles conheciam bem a doutrina de Cristo, pois eles tiveram como líderes pastoreando o rebanho nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o pastor Timóteo. Eles tinham então uma boa bagagem doutrinária e uma firmeza teológica sólida. Por isso eles tinham zelo pela doutrina, zelo pela moral, zelo pela ética. Dizem que uma pessoa, quando vai trabalhar num banco, num caixa, a primeira coisa que é ensinado a ele é identificar a cédula, uma cédula, as características de uma cédula, de uma nota, para que quando chegasse a uma cédula falsa, uma nota falsa, ele, sabendo a cédula verdadeira, ele tinha condições de falar: olha, isso daqui está faltando, né, a marca d'água, está faltando o selo, está faltando isso e aquilo. Então, mesma coisa, a igreja de Éfeso, ela tinha sabedoria de identificar a doutrina verdadeira, para quando chegasse as heresias, as coisas que não eram segundo a vontade de Deus, ela rejeitava, ela rechaçava. Então ela aprendeu dos apóstolos, né, de João, Paulo e do pastor Timóteo, a doutrina santa de Cristo. Então por eles terem aprendido, eles tinham zelo pela doutrina, zelo pela moral, zelo pela ética. Esses hereges, eles se infiltravam na igreja, criavam ministérios, ensinavam que não tinham problema em participar de festas com comidas sacrificadas a ídolos, não tem problema o sincretismo religioso. Olha, pode estar com um pezinho aqui e um pezinho lá, um pé no mundo e um pé na igreja, não tem problema, tudo é relativo. O que é pecado ontem não é pecado mais. Vivemos em um mundo pela graça, e quanto mais graça, a graça nos purifica de todo pecado. Era isso que esses hereges ensinavam que Deus só quer o espírito, e o que se faz com o corpo não se importa. Quanto mais você pecar, mais graça recebe de Deus.
como se a graça fosse uma espécie de licença para o pecado. Então veja que a igreja de Éfeso era uma igreja vacinada, seus membros eram fiéis à doutrina de Cristo que lhe foi ensinada. Então quando aparecia esses hereges, ela tirava, né? Não aceitava no meio delas. Nesse aspecto, a igreja de Éfeso é um exemplo para nós, igreja de Cristo, é um exemplo para nós. Era uma igreja trabalhadora, né? Veja o que Jesus fala: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho. Jesus também vê o seu trabalho, vê o trabalho na obra do Senhor. Era uma igreja esforçada. Jesus vê o nosso esforço, vê o esforço de cada um aqui. Era uma igreja perseverante na tribulação. Deus vê a sua aflição, a sua perseverança. Era uma igreja paciente, e Deus é quem nos dá a paciência para poder suportar todas as adversidades. Resistia à maldade e amava a justiça. Resistia às heresias, né? Suportava o sofrimento pelo nome de Cristo. Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Era uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja resiliente, que não se cansava, era zelosa na doutrina. Precisamos manter esse mesmo zelo pela doutrina do Senhor. Então, até que ponto nós estamos prontos a enfrentar hostilidade, oposição, rejeição, perda de determinados privilégios por sermos cristãos? Mas esta igreja é elogiada por Jesus, porque era uma igreja que perseverava apesar das provas, apesar de estar numa cidade cosmopolita cheio de paganismo, cheio de imoralidade, de pessoas que só criticavam, que blasfemavam, que zombavam dela, mas elas perseveravam, mesmo estando rodeado de escarnecedores. Mas veja, Jesus elogiou todos os pontos positivos, mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. Há um louvor que diz assim, ó, quem se lembra, é um louvor bem antigo, mas quem se lembra pode cantar comigo. Diz assim, ó: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Então, Jesus começa a dar as qualidades da igreja, mas nem tudo são qualidades, nem tudo são qualidades. No versículo 4, leia comigo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Corremos, meus irmãos, o risco de abandonar o primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho, quando substituímos o amor a Jesus pelo dinheiro, quando substituímos o amor a Jesus pelos bens, pelos amigos, pelos irmãos. Estas coisas não podem ser o fim, elas são o meio. E quando você inverte, sabe o que acontece? A obra de Deus ocupa o Deus da obra. Vou repetir: a obra de Deus ocupa o Deus da obra. Você perde o amor por Jesus, você ama apenas a obra de Deus, você ama a igreja física, você ama os irmãos que se tornam amigos, que se reúnem uma vez por semana, você ama o ofício que você exerce na igreja, você ama a lei de Deus e não o Deus da lei. Olha só que situação, quando nós invertemos as coisas e perdemos o primeiro amor. Precisamos amar o Deus da lei, só assim você pode amar a lei de Deus, que é santa, justa e boa, como diz Paulo em Romanos 7,12. Eu já vi, meus irmãos, músicos que só estavam na igreja por interesse em aprender um instrumento musical, e aí quando eles aprendem, estão afiados, a primeira coisa que eles fazem é ir embora e tocar no mundo, né? Ir embora. Então a maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus, a maior prioridade é conhecer e ter intimidade com o Deus da obra.
este é a nossa maior prioridade, é ser íntimo de Deus, é estar ao pé de Cristo, é estar ao pé da cruz, porque a obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Deus. Aí sim Deus vai aceitar a obra que você faz na casa do Senhor. Preste atenção, Jesus não está criticando a igreja de Éfeso por coisas más, por pecado, no sentido de viver uma vida imoral, ou porque está abraçando heresias, mas por ela perder o primeiro amor. Meus irmãos, um casal, ele pode até nunca ter sido infiel um ao outro, mas também nunca ter mostrado o seu verdadeiro amor um para com o outro, né? É preciso não apenas ser fiel, é preciso mostrar amor para com o seu cônjuge, né? Podemos abandonar nosso primeiro amor pelo nosso zelo religioso, somos capazes de morrer pela nossa denominação e não aceitar o nosso irmãozinho que anda em trevas, que não conhece direito a palavra de Deus, mas nós batemos no peito: eu sou sabatista, né? Eu não como carne imunda. Ele morre pela sua denominação, né? Porque ele é um religioso e não tem compaixão daquele que não conhece a palavra de Deus. Somos capazes então de morrer pela nossa denominação. Podemos viver então no perigo de estar no piloto automático. Tudo vira rotina. Ler a Bíblia é rotina, louvar é rotina, e a rotina leva o quê? A um esfriamento espiritual. Não podemos fazer as coisas no piloto automático, não podemos fazer a coisa por rotina, não vamos mais agir, porque assim Deus não vai mais agir no nosso meio. Não podemos deixar que a rotina tome lugar no nosso relacionamento com Deus. Precisamos, meus irmãos, voltar a ser uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que visita, uma igreja que intercede, que se reúne, que pregue a palavra, mas precisamos principalmente de uma igreja que ama ao Senhor. É uma igreja que ama ao Senhor, que se submete à autoridade do Senhor, e o Senhor exerce sua autoridade pelo anjo da igreja. É pelo anjo da igreja, porque o anjo da igreja, ele tem autoridade sim, de corrigir, de admoestar, de zelar pela igreja, pela doutrina do Senhor, e de também trazer amparo, trazer carinho. Mas o pastor, geralmente os líderes, né, os obreiros, não pode falar um A. Fala um A, a pessoa fala: eu estou indo para tal igreja, eu estou indo, não, eu parei de ir, não congrego mais nessa igreja porque o pastor me ofendeu, o líder ali me ofendeu, né? Mas quem deu essa procuração para que haja correção no meio do povo de Deus? Foi o Senhor Jesus que deu essa procuração. Então sejamos submissos ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Quando a igreja enriquece muito também, quando você vê uma igreja muito rica, ela corre mais risco de perder o primeiro amor, porque o homem, ele gosta de conforto. Todo mundo gosta de conforto, não é mesmo? Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta, mas toma cuidado, porque o conforto de hoje também pode te levar à ruína amanhã. Lembre-se que toda a riqueza pertence a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Não permita que a riqueza desta terra te corrompa e que te leva para longe do Senhor Jesus. Mas Deus conhece as tuas obras, é o que diz o Senhor nesta manhã. Conhece as tuas qualidades, mas agora diz: arrependa-se e volte ao primeiro amor. Por isso Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. E arrependimento, meus irmãos, não é sentimento. Olha, eu estou arrependido, estou muito arrependido. Arrependimento é atitude, é mudança de vida. Não adianta você falar que está arrependido e continuar fazendo as mesmas coisas. É preciso mudança 180 graus, não uma mudança de 360, uma mudança de 180 graus, que você se afasta das coisas que não agradam ao Senhor e se corre mais para perto de Cristo. E a primeira obra é o amor a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Sirva o Deus da obra por amor. Busque intimidade com Deus e ser fiel.
Se não, olha a advertência no final do versículo 5. Se não venho contra ti e moverei do teu lugar o teu castiçal. Outras traduções diz, o candeeiro, tirei o teu candeeiro, caso não se arrependa. Né? Castiçal, candeeiro, serve para segurar a vela, e essa vela traz iluminação. Né? E o que significa isso? Né? Nessa linguagem figurada. Lembra o que eu falei sobre o mistério das 7 estrelas na destra de Cristo e os 7 castiçais? Né? Eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas e os 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Ou seja, o Senhor vai tirar do lugar a igreja. Vai tirar do lugar a igreja. De que forma? Não sei. Mas Cristo pode tirar a sua luz. Ele pode tirar a sua luz. Ele pode fechar a igreja e espalhar os membros. Aqui não é dito explicitamente o que o Senhor vai fazer, mas algo Ele faria caso a igreja de Éfeso não se arrependesse. Perceba, meus irmãos, que essa mensagem não é apenas para a igreja de Éfeso, pode ser para nós também. Somos igreja não porque estamos reunidos num prédio, sob uma denominação, sob um nome, né? Mas somos igreja porque nos reunimos no mesmo propósito de adorar a Deus, e Cristo se manifesta no nosso meio pelo seu Espírito. Então nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus, e Cristo está no nosso meio e Ele derrama seu Espírito sobre nós. Se nós estivéssemos num parque reunidos, nós também seríamos igreja de Cristo, porque estamos reunidos para adorar a Deus, e o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja. Amém, irmãos? Irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque quem der ouvidos, conforme diz em Apocalipse 2,7, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia! Você crê? Eu creio, glórias a Deus. Quem crê? Quem quer comer da árvore da vida? Quem quer comer? Todos nós queremos comer da árvore da vida. Então glorifique ao Cordeiro de Deus, glorifique aquele que a morte venceu. A árvore da vida é símbolo de vida eterna. É vida eterna, é viver eternamente com Deus, na presença de Deus, porque Deus é amor. E Ele te diz, hoje volte ao primeiro amor, porque amor é o que nós vamos ter por toda a eternidade. Nós teremos o amor de Deus por toda a eternidade. Vai ser somente paz e amor eternamente. Glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Volte ao primeiro amor, pois ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa confortar o seu coração. Que possa falar no seu coração nesta manhã. Que nós possamos estar com nossos corações abertos para nos corrigirmos e estarmos ao pé de Cristo, fazendo a sua vontade, cada dia mais. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está escrito ali, irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quem é a igreja, irmãos? A igreja somos nós. Então vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar ofertando a obra do Senhor. Eu convido a diaconisa Luzia para vir à frente. Irmãos, nós vamos estar orando pelos ofertantes e dizimistas. Amém? Porque a igreja do Senhor, a obra de Deus, precisa das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Precisa que o Senhor abençoe o seu trabalho, abençoe a sua aposentadoria, aqueles que estão procurando emprego, que o Senhor abra as portas. Esse é o objetivo da oferta na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Saúde a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e fará nas nossas vidas. Né? Mais uma semana, temos aí passado uma semana de paz, de bênção, estamos aqui para adorar ao Senhor. Né? Às vezes você fala, passei uma semana de luta, eu tive tanto problema essa semana, mas teve vitórias também. Né? Está aqui
porque o Senhor deu vitória, deu condições de nós chegarmos até aqui para adorar esse Deus, para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Ele é soberano, né? Nós não imaginamos tamanho da grandeza desse Deus maravilhoso. Por isso nós vamos celebrar ao Senhor na casa do nosso Deus. Ele é maravilhoso e abençoando o nosso celeiro, a nossa aposentadoria. Quero agradecer também, já aproveitando aqui, a minha filha foi aposentada agora esses dias, graças ao nosso bom Deus, né? Tanto ela vem lutando com o INSS, e agora, graças a Deus, ela esteve essa semana feliz, ela foi aposentada, né? Então, é uma bênção do nosso Deus. Nós temos que agradecer, irmão, tudo que o Senhor faz na nossa vida, a bênção que o Senhor diz, não é uma bênção tão pequenininha, mas é bênção do nosso Deus, né? Vamos estar agradecendo, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Criador dos céus e da terra. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer pela semana que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de entrarmos, retornarmos nesta casa para te adorar, para oferecer a ti o nosso louvor, para aprendermos da tua palavra, que ela fica gravada na nossa mente, na tábua dos nossos corações, para que possamos obedecermos a tua palavra como ela é e andarmos em conformidade, Senhor, em sinceridade, amor a ti, tendo-nos dado o teu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre os teus filhos, abençoando a cada um que ofertar para a tua obra tão santa e tão gloriosa, abençoando nos seus celeiros, no seu salário, ponhando a tua mão de poder, abrindo as portas do emprego para aqueles que estão desempregados, para que também tenham o seu sustento e possam contribuir com a tua obra, abençoando os dizimistas, que possamos trazer os dízimos com amor, com alegria, Senhor, para a tua obra tão santa e tão gloriosa. Nós não temos como te agradecer, mas ensina-nos a obedecer a tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem vir à frente, trazer suas ofertas, seus dízimos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando quase ao final da nossa programação, mas antes, porém, eu gostaria de saber se tem alguém nessa manhã que gostaria de receber oração por imposição de mãos. Só quem estiver enfermo, quem veio com esse propósito na casa de Deus hoje. Se tiver alguém, venha aqui à frente. Eu vou pedir para o pastor e o presbítero estar orando por você, tá bom? Nós vamos unir a nossa fé, pedindo a Deus que Ele venha te trazer a solução e a resposta daquilo que você tem pedido para Deus. Amém? E se você não tem, fique aí no banco e ore por quem está aqui à frente, tá bom? Para que Deus venha realizar a obra e fazer o milagre na vida dessa pessoa. Vamos nos colocar em pé, irmãos?
damos graças, meu Deus, porque essa pessoa veio à frente. E ela, Senhor, está pedindo oração pela sua vida, meu Deus. Deus, eu venha restaurar, venha abrir a porta, Senhor, que está fechada na vida dela. Senhor, venha trazer a solução, Senhor, para ela. E que ela tenha fé e confiança em Ti. Porque Tu és um Deus maravilhoso, glorioso, misericordioso. E que cuida de cada um de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, amor. Então, irmãos, agora nós vamos... a Sociedade Feminina daqui do Quarto Centenário vai passar uma lembrancinha aqui para a mão da irmã Berenice. Ô, irmã Berenice, volta aqui. Você e a sua filha, vem aqui à frente. Nós vamos estar... Eu convido a diaconisa Madalena para trazer aqui à frente. Amém, irmã? Mais um netinho aí chegando na família, né? A gente sabe que o nascimento de uma criança sempre é uma alegria, né, irmãos? Que Deus venha preparar o momento certo. É para abril, né, o seu neném, né? Que Deus abençoe. E nós vamos orar por ela também, tá bom? É uma lembrancinha aqui das irmãs da Sociedade Feminina do Quarto Centenário. É com muito carinho que a gente passa para vocês, tá bom, irmã? Ela está falando que mais um para a igreja, né? Criança é alegria, né, irmãos? Quando criança é vida, né? No começo a gente fica meio perdido, dá trabalho, mas faz parte, né? Onde não tem criança, não tem alegria. A irmã já está vindo. Tenha paciência aí, que é rapidinho, tá bom? Está com vergonha? Não precisa ficar com vergonha, não. A paz, igreja. Nós estamos entregando as fraldas para o nosso bebê que vai chegar. Eu agradeço a todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram, em nome de Jesus. E nós vamos orar para que a Bruna e o bebê sejam abençoados, guardados e protegidos por Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, que nós estamos na Tua casa de oração, nós Te agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Berenice, pela vida da Bruna, pela vida do bebê que está chegando, Senhor, que ele possa trazer alegria para essa família, Senhor, que ele venha saudável. Meu Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas irmãs que contribuíram, que colaboraram com esse momento tão especial na vida da irmã Berenice e na vida da Bruna, Senhor. Que ela possa ter alegria, Senhor, quando essa criança chegar na sua casa, que essa criança venha encher, Senhor, esse lar de alegrias, meu Deus, porque é isso que nós esperamos. Nós agradecemos ao Senhor por cada um que aqui está, pela vida dessa família, e que o Senhor abençoe também os demais crianças que estão lá em cima também, que eles também, Senhor, possam sentir a alegria de chegar mais um membro nessa família, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que aqui estão, que Deus abençoe e nos dê aí uma semana de vitória, né? Eu vou passar as considerações finais do pastor, ele vai dar a benção apostólica e vai conversar um pouco com a igreja. Amém? Irmãos, assente-se um pouquinho. Vocês parecem que estão todos meio cansados, desanimados. Melhor sentar, não é isso? É a barriga que está pesando, né? Ô, irmãos queridos, dia 25 de abril, nós teremos a Assembleia Regional. E a Assembleia Regional ela vai ser lá em Guaianazes, a partir das 4 horas da tarde. Ela é aberta aos membros, aos líderes consagrados, mas nós precisamos escolher da nossa igreja uma pessoa que vá na Assembleia, que represente os demais irmãos, além de ser diácono, diaconisas, presbíteros, pastores. A gente precisa de um representante, que é a forma que o estatuto estabelece
para que as igrejas tenham representantes lá na Assembleia. Então, essa pessoa chega lá, assina a lista de presença e coloca o nome dela como representante, e havendo necessidade de votação, ela levanta a mão sim ou não, tá? Vai do jeito que ela entender a votação lá, se ela considerar que deve votar, sim, vota. Se considerar que deve votar, não, vota também. Além disso, terá também a transmissão via online, pela internet. Alguns dos irmãos conseguem ver através de casa e também conseguem participar, tá? Agora é o seguinte, quem daqui que nós temos condições de indicar para ir lá para a Assembleia, para participar no dia 25 de abril, às 4 horas da tarde, para estar representando a igreja? Quem tem condições de ir? Que silêncio terrível! Diácono, diaconisa, presbítero não tem escape, tem que estar lá, tá? Diácono, diaconisa, não adianta, que é mais longe, que eu moro longe. Não tem jeito. Diácono, diaconisa, presbítero tem que estar lá, dia 25. É convocação. É convocação. Não dá para falar, estou doente no dia da Assembleia. Vai com a receita médica. Tá bom? Mas quem poderia ir, irmãos? Ele sabe. Ó, eu tenho. A Neuza está ali fora. Se vocês não escolherem ninguém, a Neuza representa a igreja. O que vocês acham? A Neuza não é diaconisa. Apesar dos irmãos chamarem ela de diaconisa, não é diaconisa. A Neuza trabalha conosco aí. Concordam que pode ser a Neuza? Sem dificuldade? Se ela votar um ponto favorável lá, vocês têm que concordar. Se ela votar negativo, vocês têm que concordar, tá bom? Então, a Neuza, ela representa a igreja lá na Assembleia Regional, no dia 25 de abril. Os demais, todos convidados para participar, a estarem lá conosco, louvando e exaltando a Deus. Eu tinha comunicado a vocês, em função da dificuldade que a diretoria tem com pastores, está faltando pastores no campo, que nós teríamos que trabalhar com 2 igrejas. Já definiu, a igreja é Arujá, e a posse em Arujá vai ser no primeiro sábado de abril, dia 4 de abril. Então, dia 4 não estarei aqui, dia 4 de abril estarei lá em Arujá para fazer, então, participar da posse, e nós vamos ficar o primeiro sábado lá, terceiro sábado lá, um domingo lá, um domingo aqui. Então, nós vamos ficar lá 2 sábados lá e 2 domingos lá, e aqui nós vamos ter culto aos domingos 2 vezes no mês. Aí não acarreta ninguém, não preocupa assim de ficar um grupo maior, um grupo pequeno, porque no domingo que eu venho, não tem dificuldade, a gente abre, a gente participa, ora a Deus. Então, 2 domingos aqui, 2 domingos em Arujá, 2 sábados em Arujá, 2 sábados aqui. Agora, não pode faltar no culto. Aí vocês têm que vir, vem, ajuda o presbítero Adilson, ajuda os diáconos, diaconisa aqui, participa, vem o grupo de louvor cantar. No sábado que eu estiver lá em Arujá, a Neuza não vai comigo, a Neuza vai vir para cá, tá bom? Então a Neuza, ela vai me acompanhar só no domingo que eu estiver lá, porque aí não teremos culto aqui. No domingo a gente tem aqui, a Neuza vem comigo. Então, sábado que eu não estiver aqui, a Neuza vai vir para cá, com exceção do primeiro sábado, dia da posse, a Neuza estará comigo lá em Arujá. Então, dia 4, a Neuza não vai estar aqui, o grupo de louvor precisa se organizar, ensaiar para cantar. Hoje vocês viram a dificuldade que está aqui com o grupo de louvor para engrenar. Então, o grupo precisa ensaiar mais, precisa cantar mais, precisa se envolver mais para a gente conseguir deslanchar isso aqui. E os irmãos que estão no banco precisam soltar a voz também. Precisa cantar todo mundo junto para ajudar, tá? Então, a gente olha, nós vamos trabalhar com 2 igrejas, é uma necessidade regional. A igreja aqui, nós estamos com algumas dificuldades locais, a gente tem que se organizar, mas de imediato, irmãos, pega o boletim do mês de abril, ainda não trouxe, semana que vem eu trago, olha no boletim, seu nome está lá no boletim, contribua, ajuda nas dificuldades que tem, participe, continua vindo para a igreja, continua adorando e glorificando a Deus, e a gente vai continuar trabalhando. É um trabalho diferente, nós temos que nos adaptar aqui, e eu tenho que me adaptar
com a outra igreja também. Mas no final, é Deus que cuida de cada um de nós. É Deus que vai fazer com que as coisas possam acontecer na nossa vida. Amém? Eu já estou quase careca, mas vou ficar careca de vez. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos mudar a data da ceia, que seria dia 25 de abril, a gente passa para o outro mês seguinte, porque no dia 25 tem assembleia, não dá para fazer a ceia, levar a ceia para os nossos irmãos que estão enfermos em casa e estar na assembleia. Então a gente muda para o mês seguinte, a gente faz a ceia no mês de maio, tá bom? Mas eu aviso para vocês, vai no boletim. Hoje o diácono Adamásio, ele trouxe aí uns 100 abacate, se não tiver mais. Aí tem abacate para todo mundo lá. A hora que você for sair, você pega um abacate ali, que é bom, uma gordura natural boa aí, tá? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que a gente pudesse louvar a Deus, glorificar a Deus, porque hoje as coisas aqui estão meio atrapalhadas. Mas a gente vai glorificar a Deus e juntos vamos andar com Deus, tá bom? Vocês conhecem o louvor, é fácil, vai cantar comigo. Se o pastor cantar errado, vocês cantam certo. Se o pastor cantar certo, você tem que cantar junto, para a gente sair daqui alegre e contente, tá? Cada vez que a minha fé é provada. E aí, cadê vocês? Vou começar de novo, é para vocês soltarem a voz. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Vamos lá, irmãos. Quero ouvir vocês cantando. Abaixa o playback um pouquinho, Adilson. Aí, vai na tela ali para vocês cantarem. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos cantar alto aí, vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, sem fé. Ainda se perversidade, sem poder. Pode fechar o playback. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs,
a gente se adaptar aos playbacks, para a gente cantar no ritmo do playback, porque é diferente quando a gente canta um hino dobrado. No nosso, os nossos hinários, o ritmo é um, o ritmo da internet é outro, e quando nós cantamos um louvor, o ritmo que talvez a gente canta em casa, e o ritmo da música é outro, aí não dá compasso, a gente sai fora do compasso. Então a gente precisa se adaptar a cantar junto com os playbacks, para que a gente possa entender e compreender e cantar junto, tá bom? Então, as próximas vezes que colocar louvores aqui do grupo de louvor, a gente vai cantando junto, para você pegar o ritmo junto com todo mundo cantando. Aí assim a gente melhora, todo mundo vai cantando, vai adorando a Deus, tá? Por enquanto, irmãos, obrigado, Deus abençoe sua vida, obrigado por você estar participando conosco, obrigado por ter vindo, trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, muito obrigado. Eu ainda tenho lição bíblica, se alguém não pegou a lição bíblica, por favor me procure e pegue comigo a lição, para que a gente possa já começar o mês de abril com as lições novas, tá? Feche teus olhos por um instante. Querido Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós estamos aqui na tua casa, que nós te adoramos e nós te louvamos. Abençoa, Senhor, os teus servos, as tuas servas, e que possamos voltar, Senhor, a congregar. Amanhã, ó Deus, nós estaremos aqui. Nós estamos numa campanha de oração em favor das famílias. Senhor, venha abençoar grandemente. E no nome de Jesus, que o teu nome venha a ser exaltado, o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa teu servo, abençoa tua serva, e que todos possamos te louvar e te adorar em cada instante, em cada momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Dá a paz do Senhor é nosso irmão, a irmã que está ao seu lado, e estamos encerrando em nome de Jesus Cristo.